Essa história de hoje começa destacando as montanhas na fronteira da Mongólia, onde coisas estranhas foram encontradas ao longo dos anos. Essas descobertas incluem enormes fósseis de criaturas não identificadas, assim como corpos milenares com a carne ainda intacta. A cena então corta para o ano de 1979, quando o cientista professor Yang Chalin reúne uma equipe especial para investigar as montanhas Kunlun. Ele deseja descobrir mais informações sobre essas descobertas misteriosas. Em seguida, nós somos apresentados a Huai, um dos muitos soldados trabalhando duro nessa escavação. Seu trabalho parece muito árduo, evidenciado pelo fato de que eles frequentemente desabam no chão devido ao cansaço extremo. Felizmente, há a filha do professor Yang Ping, uma médica que apoia as pessoas necessitadas. De acordo com a narração do Huai, ele tem uma afeição secreta por Ping e sente que a conhece há muito tempo. Após dias de trabalho árduo, a equipe descobre um crânio gigante, deixando todos atônitos. Momentos depois, a caverna começa a tremer e eventualmente isso leva a uma enorme explosão que destrói todo o acampamento. Sentindo o perigo, os soldados armados sob o comando do comandante Hanju se posicionam do lado de fora da caverna, prontos para o confronto. No entanto, os únicos a sair são o professor Yang e alguns trabalhadores sobreviventes. A explosão parece ter aberto um caminho dentro da caverna. Então Han pergunta se alguém quer investigar com o professor. Devido ao grande risco de vida, a maioria dos soldados hesita em participar. No entanto, o bravo Ping se voluntaria imediatamente para ajudar seu pai nessa missão. Isso incentiva o Huai a fazer o mesmo, e seu melhor amigo, Kang Sung, também decide acompanhá-los. No final foi formado um grupo de soldados para embarcar nessa missão. Após isso, a equipe parte para a missão, abrindo caminho pela caverna destruída. Logo eles se deparam com um abismo vasto, que eles descem até chegarem a uma plataforma gelada com um corredor que leva ao submundo escuro. Descendo ainda mais, encontram uma caverna inexplorada, cheia de fósseis peculiares. Depois de vagar por um tempo, eles descobrem uma saída que os leva para outro lado da montanha. O professor Yang diz a Huai que, segundo as lendas, há o portão de um antigo reino nessa região. Ele pertence a um governo secreto de 5 lados. A conversa deles é interrompida subitamente quando os outros soldados fazem uma descoberta chocante: uma pegada colossal na neve. Após isso, a equipe começa a seguir essas pegadas, sem saber que uma besta gigante estava bem próxima. Eles encontram inúmeras criaturas parecidas com borboletas, voando ao redor deles. Ao olhar mais de perto, percebem que não são borboletas, mas sim morcegos de aparências peculiares. Desconhecendo a ameaça que representam, um soldado captura uma delas com as suas mãos sem nada, desencadeando um resultado inesperado. Ele queima com uma chama azul, resultando na sua morte. Depois, os soldados correm para ajudá-lo, apenas para sofrer o mesmo destino. Segundos depois, centenas desses morcegos cercam a equipe, levando-os a abrir fogo. O barulho da comoção assusta a besta gigante nas proximidades, fazendo-a recuar. No entanto, seu movimento repentino desencadeia uma avalanche, apresentando outro desafio para o grupo. Em uma tentativa desesperada de sobrevivência, os soldados começam a correr, mas vários deles são mortos. Em determinado momento, eles são forçados a parar porque há um abismo à frente deles. Sem outra escolha, os soldados se agrupam com cordas antes de pular. À medida que caem, uma corda que amarra Huai e Ping fica presa em um pedaço de gelo, deixando os dois pendurados. Pouco depois, a corda se rompe, fazendo com que eles mergulhassem na escuridão abaixo. Na cena seguinte, Huai recupera a consciência e se encontra nos braços do Ping. Ele não consegue entender como conseguiu sobreviver a uma queda tão grande. Esse incidente reduz o número de sobreviventes para 4. Huai, Ping, Professor Yang e Kang Sung. Os outros não tinham nomes, então nós não vamos se importar com eles de qualquer maneira. Esses sobreviventes coletam o máximo de suprimentos possíveis antes de retomar a sua escavação. Eventualmente eles encontram uma caverna expansiva com uma torre alta no seu centro. O professor reconhece esse lugar como o Palácio Sagrado de Kunlun. A torre é dita ter 9 níveis onde criaturas demoníacas foram aprisionadas. O professor Yang se ajoelha e acende uma vela e chama instantaneamente, convocando um enxame de morcegos que cercam a torre. Em seguida, ele envia Huai e Ping para a entrada da torre, ignorando o aviso de Kang Sung. Assim que os dois entram, segurando as mãos, uma abertura aparece no topo, emitindo uma luz brilhante. Pouco depois, a caverna começa a se encher de numerosos espíritos, e assumindo que eles abrirão os portões do diabo, Kang Sung imediatamente apaga a vela, frustrando todo o processo. Infelizmente, como consequência, a caverna começa a desmoronar e os morcegos retornam para atacá-los.
Sentindo o perigo iminente, Hyun-sung se sacrifica para desviar a atenção dos morcegos, permitindo que os membros restantes do grupo fujam. Os três de alguma forma conseguem encontrar uma saída, mas estava no alto, atrás de uma cascata. Enquanto contemplam seu próximo movimento, os morcegos os alcançam e lançam seu ataque. Huey tenta se defender com fogo, mas um morcego o atinge por trás. Ao testemunhar a chama emergente, Ping empurra rapidamente para a água antes de pular com seu pai. Huey começa a encontrá-la debaixo d'água, mas são logo separados por uma criatura aquática gigante que a leva embora. O Huey, desolado, nada para fora e volta à base. Lá seus ferimentos são tratados enquanto Han informa que ele é o único sobrevivente. O comandante menciona ainda que encontraram todos os corpos dos soldados mortos, exceto Ping e seu pai. Devastados pela perda dos seus entes queridos, Huey decide abandonar tudo e embarcar em um trem para retornar para casa, sem avisar ninguém. Na estação, ele é recebido por seu novo empregador, Sr. Wang, que o designa como um bibliotecário. A partir desse ponto, ele começa a trabalhar lá e leva uma vida pacífica. Um dia, durante um passeio no almoço, em um bar local, Huey inesperadamente se reencontra com seu amigo de infância, Kai-chuan. No dia seguinte, no trabalho, ele se depara com um livro escrito pelo professor Yang. Ao lê-lo, descobre vários conteúdos sobre a mesma Terra dos Demônios, o que faz perceber que o professor estava ciente disso desde o início. Conectando os pontos perdidos, ele entende que somente ele e Ping poderiam ativar a Torre dos Demônios, explicando por que o professor Yang os enviou antes. Enquanto isso, o comandante Han e sua equipe descobrem um caixão contendo uma mulher viva que se assemelha a Ping. Eles acham que certamente a mulher possui um poder místico e incontrolável, então os oficiais são forçados a confiná-la em uma sala monitorada de perto. 3 anos depois, a equipe do Han encontra o professor Yang e o leva para a sede deles. Simultaneamente, na cidade de Petrolífera do oeste da China, ela sofre um ataque de gigantes misteriosas bestas, causando destruição generalizada. Quando o professor Yang fica sabendo disso, teoriza de que a ativação da torre abriu portais no espaço e no tempo, permitindo que criaturas demoníacas se infiltrassem na Terra. Para buscar insights mais profundos, o professor escapa do quartel militar. A emergência desses demônios parece ter efeito sobre Huey, já que a cicatriz nas suas costas se torna problemática. Um dia, enquanto lê na biblioteca, suas costas de repente se acendem com chamas azuis, e ele começa a exibir poderes inexplicáveis. Agora, ele pode fazer móveis, assim como seu amigo, e flutuar. Pouco depois, o Sr. Wang aparece, e apesar de testemunhar a comoção em andamento, ele parece muito calmo. Ele rapidamente retoma o controle da situação, trazendo as coisas de volta ao normal. Ao perguntar o que estava acontecendo, o Sr. Wang explica que o sangue do Huey estava contaminado pela força demoníaca devido ao ataque anterior dos morcegos. Segundo ele, o Huey agora possui um poder imenso, mas seu uso pode levá-lo ao inferno. O Huey se pergunta como ele sabe de tudo isso, e ele usa os seus poderes psíquicos para transformar a biblioteca em uma antiga tumba. Finalmente, ele revela ser o protetor do príncipe da nação Swin. Ele continua explicando que o Príncipe Y foi o antecessor do Huey, sendo aquele que liderou a humanidade contra a raça demoníaca que havia dominado a Terra. O príncipe usou o seu próprio corpo para selar a torre, aprisionando a maioria dos demônios dentro dela, mas alguns deles assumiram forma humana. Esses demônios estão agora em busca do Huey, pois ele é o único capaz de abrir a torre novamente. De volta ao quartel militar, Shirley parece ter recuperado suas memórias e expressa surpreendentemente o desejo de encontrar o Huey. Como resultado, o Han o rastreia e o visita na biblioteca. Inicialmente, o Huey se recusa a se juntar à força militar de novo, mas ele muda de ideia ao saber sobre a mulher que se parece com a Pig. Após isso, o Huey acompanha o comandante, e Kai-yuan os acompanha. O Han os leva para o norte da China, onde os apresenta a equipe que participará da missão de encontrar o professor. O grupo é composto por um homem chamado Shandong, uma jovem chamada Wei, Shirley e outros soldados. Sobrecarregado de emoção ao ver a Shirley, o Huey a chama de Ping, mas ela insiste em ser chamada de Shirley. O grupo prepara as armas e suprimentos antes de partir para a missão. Eles atravessam o deserto montados em camelos, e em um ponto da jornada são atingidos por uma tempestade de areia, levando-os a correr por suas vidas. Como resultado, Kai-chuan e os outros membros se separam do grupo. Após dias de viagem ininterrupta, o grupo do Huey chega às ruínas da cidade petrolífera.
Enquanto o grupo do Ken ainda estava no meio do deserto, eles são repentinamente emboscados por criaturas demoníacas. O grupo do Ken se divide ainda mais uma vez em uma tentativa desesperada de se salvar. Apesar dos esforços, os monstros matam 2 deles, enquanto Ken e o outro homem conseguem chegar a Oyo City, se reunindo ao grupo principal. Ao escutar a narrativa deles com os monstros, o Huai sugere que eles deixem o local para evitar um massacre, semelhante ao que aconteceu anteriormente na caverna. No entanto, Shang-Chi decidem ficar e completar a missão. Sua missão é brutalmente interrompida pelo som se aproximando dos monstros. Como resultado, eles se armam e se preparam para lutar. Logo abatem o primeiro monstro, antes de perseguir o segundo. No entanto, quando se viram, o primeiro já desapareceu. No meio da sua luta, Shirley corre em direção a uma escola abandonada e Huai a segue. Ao entrar lá, ele descobre vários corpos pendurados no teto. Em seguida, encontra um túnel que o leva à tumba do príncipe. Pouco depois, ele é atacado por uma criatura que o deixa inconsciente. A criatura se prepara para atacá-lo novamente, mas a Shirley intervém nisso, o afastando. Em uma reviravolta inesperada, ele usa seus poderes para colocar o corpo do Huai dentro do caixão. Enquanto isso, mais monstros demoníacos aparecem no local, então o grupo se abriga nos andares superiores do prédio e revida usando balas de prata e lança-foguetes. Não é explicado de onde eles arrancaram isso, mas eles arrancaram. Fica bem evidente que os demônios possuem uma força formidável, tornando as balas ineficazes contra eles. Por outro lado, o Wei se disfarça como um dos manequins e tenta permanecer imóvel para evitar ser descoberta. Assim que a criatura se afasta, ela corre na direção do Quan, e os dois se escondem dentro de um ônibus. No entanto, a criatura os localiza e começa a atacar o veículo. Após algum tempo, Huai recupera a consciência e começa a gritar por ajuda. Enquanto faz isso, sua ferida no braço cicatriza rapidamente, deixando-o perplexo. Ele então é teleportado para a mesma caverna que contém a torre demoníaca, onde testemunha uma criatura jogando o corpo da Ping em uma chama que eventualmente é possuída pela rainha demônio. Após a partida da criatura, Huai se aproxima dela, exigindo o retorno da Ping. No entanto, a rainha se recusa a desistir do corpo da Ping, pois ela possui o poder de abrir a torre. Em vez disso, ela propõe que a acompanhe até a porta que a aguarda há muito tempo. Nosso herói pensa por um momento, mas educadamente se recusa. Ele insiste em ser enviado de volta para Oyo City, afirmando que encontrará outro caminho. A rainha demônio acha isso divertido, mas decide dar a ele uma chance, teleportando de volta. Nesse meio tempo, Sir ganha controle sobre todas as criaturas monstruosas e as direciona para derrubar os membros do grupo. No momento em que ele retorna, Huai percebe a criatura atacando o ônibus com o Kan e o Wei. Então ele rapidamente a derruba com um lança-foguetes. Ao ver isso, as outras criaturas avançam na sua direção, mas Shirley o salva, sabendo que ele é a chave para abrir a porta da torre. Ela o segura nos seus braços e assegura sua segurança. No entanto, Huai, que percebe que a Ping nunca mais voltará, pega uma pistola e atira nela 3 vezes. Isso faz com que todas as criaturas desapareçam e a torre demoníaca desmorone. Em um último suspiro, Shirley admite que ele é o único que pode matá-la. Ela então inesperadamente o beija antes de desabar no chão. Momentos depois, a Shirley se transforma em Ping, expressando sua felicidade por vê-lo uma última vez. No entanto, o Huai ainda não estava pronto para perdê-la. Ele a carrega e a leva ao caixão do príncipe, na esperança de que possa curá-la. Ele se deita ao lado dela e toca gentilmente a sua testa como a dele, desencadeando uma onda de memórias da sua infância. Acontece que Ping possui uma habilidade sobrenatural inerente, o poder de reviver seres falecidos. Isso explica como o Huai sobreviveu apesar de cair no abismo profundo e escuro anteriormente. No entanto, a mãe da Ping proibiu ela de usar esses poderes por algum motivo. Um dia, sua mãe faleceu depois de queimarem uma chama azul, revelando que ela era descendente de demônios que assumiram uma forma humana. Antes que a visão termine, Ping expressa seu amor incondicional pelo Huai e pede que ele encontre seu pai. Com isso, ela falece, deixando o Huai desolado. Depois de um tempo de remorso, ele recupera a compostura e decide honrar o último desejo dela. Então, o filme termina com Huai retomando a sua missão com o restante da equipe.